Bom dia, meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Atos, capítulo 17, versículos de 10 a 12. Atos 17, versículos de 10 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Senhor Jesus, nós queremos ouvir a sua voz. Fala conosco nessa manhã, Pai, que a sua palavra venha a ser ouvida com avidez, que a sua palavra seja recebida com os corações abertos e que nós venhamos crer em Ti, ó Pai, em nome de Jesus. O tema da nossa mensagem de hoje é: uma igreja nobre recebe, examina e crê na palavra de Deus. Uma igreja nobre recebe, examina e crê na palavra de Deus. Meus irmãos, quando Lucas escreveu essa carta, ele registra a chegada de Paulo e Silas em Bereia. E ele faz algo curioso. Ele estabelece uma comparação entre duas igrejas distintas. Ele havia acabado de narrar o que aconteceu em Tessalônica. Paulo passou 3 sábados argumentando com aqueles irmãos sobre as Escrituras, anunciando que era necessário que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Alguns creram, mas muitos, movidos pela inveja e oposição, provocaram tamanha agitação na cidade, fazendo com que Paulo e Silas precisassem deixar aquele lugar. Então eles chegaram em Bereia. A mensagem era a mesma. A mensagem que Paulo havia pregado em Tessalônica era a mesma mensagem. O pregador era o mesmo pregador. As escrituras eram as mesmas, mas a reação foi completamente diferente. E é justamente nesse momento que Lucas utiliza uma expressão surpreendente. Ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. O que havia de tão nobre nesses ínclitos irmãos? O que havia de mais nobre? Será que eles eram mais ricos? Né? Será que Lucas está falando aqui de nobreza, posição social? A resposta aparece na continuação do versículo. Pois receberam uma palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Essa era a nobreza desses irmãos. A nobreza dos bereanos estava na maneira como eles se colocavam diante da palavra de Deus. E há algo particularmente bonito neste texto. Eles reuniram 2 atitudes que às vezes nós
temos a tendência de separar, não é verdade? Eles tinham o coração aberto para receber e a mente atenta para examinar. Não receberam a mensagem com resistência, mas também não aceitaram de maneira irrefletida a palavra de Deus, porque, meus irmãos, nós somos criados por Deus, seres completos. Nós temos alma, não é? Ou espírito. Aí a gente poderia entrar numa discussão de tricotomia, mas é uma outra questão. Mas nós também somos razão. Deus nos faz pessoas completas. E nós precisamos examinar aquilo que é pregado, que é falado. Nós precisamos examinar. Eles receberam, mas eles não só receberam passivamente aquilo que Paulo falava, eles examinavam, e então, por sua vez, eles creram. Precisamos estar prontos para receber, prontos para examinar, e consequentemente, crermos em Deus. É sobre essa postura diante da palavra que eu gostaria de refletir nessa manhã com os irmãos. Primeiro ponto que eu queria trabalhar com os irmãos se encontra no versículo 11. Diz assim o versículo 11: Ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram realmente assim. Lucas diz: receberam a palavra com avidez. O que é receber a palavra com avidez? O que é ser ávido por alguma coisa? É ter sede, é ter fome, é reconhecer a necessidade que temos de sermos instruídos na palavra de Deus. Aqueles homens e mulheres queriam ouvir a palavra de Deus. E aqui nós já encontramos uma pergunta para a nossa igreja de hoje: com que disposição nós temos recebido a palavra de Deus? Qual a nossa disposição? Como nós lidamos com a palavra de Deus? O que a palavra de Deus é para nós? Qual a posição no decorrer do seu dia? Qual a classificação que você coloca, a prioridade que você coloca com relação à palavra de Deus para o seu dia? Será que nós priorizamos a palavra de Deus? Falava na escola dominical hoje, meus irmãos, que um costume meu é não começar o meu dia sem ler a palavra de Deus. Eu não faço nada, absolutamente nada no meu dia, sem antes meditar na palavra de Deus. Eu sou melhor que vocês por isso? Não, pelo contrário, é porque eu reconheço que eu sou ávido, que eu sou terra seca, eu preciso da palavra de Deus. Calvino dizia que nós temos um espaço em nós, uma lacuna em nós, que é do tamanho de Deus, que precisa ser preenchida por Ele. É por isso que eu faço isso todos os dias. Mas é possível estar presente no culto, é possível abrir a Bíblia, não é? Acompanhar a leitura e ainda assim o nosso coração estar distante de Deus, estar distante dele. Os bereanos nos confrontam porque havia neles uma expectativa, eles estavam ansiosos, eles estavam ávidos, eles queriam saber o que Deus tem a nos dizer. Senhor, o que o Senhor tem para falar para mim, o que o Senhor quer da minha vida para esse particular? Para que eu estou aqui, Senhor? Para que eu estou nessa igreja? Fala comigo, Senhor.
Irmãos, uma igreja saudável não é apenas uma igreja que possui bons pregadores. Uma igreja saudável não é uma igreja que possui a melhor doutrina. E eu me orgulho de dizer que eu faço parte da Igreja Presbiteriana do Brasil em Carapicuíba, uma igreja que zela pela doutrina, pelas Escrituras Sagradas, mas isso não é suficiente. Eu preciso estar ávido. Eu preciso ser um bom ouvinte. Não adianta eu ter aqui no púlpito da minha igreja aos domingos o melhor pregador. Não adianta ter aqui no púlpito desta igreja pregadores de renome, se eu não sou um bom ouvinte. Se eu não sei examinar. Se eu não procuro saber se o que aquele irmão está dizendo é realmente aquilo que Deus tem para a minha vida. Uma igreja que seja boa ouvinte, pessoas que chegam desejosos de ouvir a palavra e de saber o que Deus tem para falar por meio das Escrituras. Segundo ponto que eu quero tratar com os irmãos nessa manhã é que eles receberam a palavra, mas também examinaram a palavra. Aqui está algo extraordinário. Quem estava pregando em Bereia a eles? Quem estava pregando aos crentes de Bereia? Era um qualquer? Era um neófito? Era alguém que conhecia pouco a palavra de Deus? Quem era o apóstolo Paulo com relação à palavra de Deus? Será que ele fez curso de teologia por correspondência? Não. O apóstolo Paulo, talvez essa palavra hoje, esse nome, é tão corriqueiro a nós, mas no contexto desses irmãos, ter Paulo como pregador era algo extremamente importante. Paulo não era um homem sem formação ou alguém que conhecia superficialmente as Escrituras. Antes de sua conversão, ele era conhecido como o grande Saulo de Tarso. Ele era judeu, da tribo de Benjamim. Ele próprio afirma ter sido hebreus de hebreus. Além disso, ele era fariseu, pertencente a um grupo de religiosos do judaísmo da época, sérios, com relação ao estudo das Escrituras, rigorosos com relação ao estudo das Escrituras. Em Atos capítulo 22, versículo 3, Paulo apresenta um detalhe importantíssimo sobre a sua formação. Fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei, da régua, do cânon, não é? Segundo a exatidão da lei de nossos antepassados. Gamaliel era um respeitado mestre da lei. Portanto, Paulo havia recebido uma formação religiosa rigorosa. Ele conhecia profundamente as Escrituras do Antigo Testamento. Gálatas capítulo 1, versículo 14, ele chega a dizer que no judaísmo, ele avantajava-se em muitos da sua própria idade. Não é verdade? Sendo extremamente zeloso pelas tradições de seus pais. Mas havia algo maior em Paulo. Maior que tudo isso. Maior que qualquer curso de teologia. Maior que qualquer Princeton, maior que qualquer JMC, maior que qualquer universidade. Ele era chamado por Cristo. Paulo havia sido chamado pelo próprio Cristo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu? Senhor, eu sou Jesus, Paulo, a quem tu persegues.
Aquele homem que perseguia a igreja encontrou-se com Cristo ressurreto no caminho de Damasco e foi chamado para levar o nome de Jesus aos gentios. Pregador de gentios. Estamos, portanto, diante de um homem profundamente instruído nas Escrituras, formado aos pés de Gamaliel, fariseu, conhecedor da lei e o mais importante de tudo, chamado pelo Cristo Jesus, por Cristo Jesus, arregimentado por Cristo Jesus. Se havia alguém diante daqueles bereanos que podia simplesmente dizer: gente, é Paulo que está falando, o cara foi instruído aos pés de Gamaliel, quem sou eu para questionar? Não é? Foi isso que os bereanos fizeram? Não. O texto diz exatamente o contrário. Examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Percebam a força disso, meus irmãos. Eles ouviram Paulo, mas confiaram em Paulo. E Lucas não considerou isso uma afronta, não é? O fato deles observarem a lei, deles verificarem se aquilo que Paulo estava falando realmente condizia com a realidade. Lucas não considerou isso uma afronta, Lucas chamou isso de nobreza. Esses irmãos eram nobres. Que ensino extraordinário para a igreja de nossos dias. Se os bereanos examinavam pelas Escrituras aquilo que ouviram do apóstolo Paulo, quanto mais nós devemos examinar aquilo que ouvimos hoje. Isso não significa desprezar os pastores, isso não significa fazer como algumas denominações que até acreditam e enfatizam que o estudo atrapalha o mover do Espírito Santo. Onde está isso na Bíblia, irmãos? Onde está isso na Bíblia? Que eu não tenho que me preparar, que eu não tenho que estudar, que o estudo atrapalha a ação do Espírito Santo? Não é isso. Pelo contrário, Deus concedeu mestres à sua igreja, mas significa reconhecer que nenhum mestre está acima da palavra de Deus. Nenhum pastor, nenhum teólogo, nenhum escritor, nenhum pregador famoso, conferencista que viaja pelo mundo está acima da palavra de Deus. E permite-me dizer algo mais forte: nem aquilo que eu estou dizendo aqui nessa manhã, neste púlpito, deve ser recebido simplesmente porque eu estou dizendo. Confiram, abram as suas Bíblias, examinem as Escrituras todos os dias, incansavelmente. Começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Terminei. Volta em Gênesis, termina em Apocalipse. Comece em Mateus, termina em Apocalipse. Todos os dias. Porque, meus irmãos, quais são as marcas da verdadeira igreja? Tinha um pastor que brincava aqui na igreja, que falava das 4 marcas da primeira igreja. Diga para mim pelo menos 2. Era pegadinha, né? Que ele fazia com a gente. Centralidade das Escrituras. Centralidade das Escrituras. É uma das marcas da primeira igreja, da verdadeira igreja, da primeira igreja. A centralidade das Escrituras. Não é verdade? A autoridade máxima aqui não é o conselho. A autoridade máxima aqui não é o pastor. A autoridade máxima aqui é a palavra de Deus. Essa era justamente a nobreza dos bereanos. Eles respeitavam o mensageiro,
mas eles submetiam a mensagem às Escrituras Sagradas. Terceiro ponto, meus irmãos, os bereanos não eram crédulos, mas também não eram céticos. Existe aqui um equilíbrio maravilhoso. Eles não disseram, Paulo falou, então está tudo certo. Mas também não disseram, Paulo falou, então eu não acredito. Eles disseram, em outras palavras, vamos às Escrituras. Vamos às Escrituras. Essa é a postura cristã. O crente maduro não acredita em qualquer coisa, mas também não vive desconfiado de tudo. Ele possui um padrão, ele possui uma referência, ele possui a palavra de Deus, que não serve apenas para estar aberta lá na sua mesa de centro, no Salmo 91, com as páginas amarelas, desgastadas, ou ela não serve apenas como um acessório para o culto, né? Desodorante do crente, né? Quanto maior, melhor. Não é isso. A palavra de Deus tem um papel importantíssimo na nossa vida. Ela é a centralidade da nossa vida. Hoje alguém diz, Deus me revelou, vamos às Escrituras. Alguém diz, eu tive uma experiência extraordinária, vamos às Escrituras. Alguém diz, eu estou sentindo de te falar uma coisa, meu irmão, vamos às Escrituras. Alguém diz, mas todo mundo está fazendo o que as Escrituras dizem. A filosofia diz, a filosofia marxista aponta, mas o que as Escrituras nos ensinam? Meus irmãos, isso porque culturas mudam, o tempo passa, opiniões mudam, pastores vão, mas a palavra de Deus permanece para sempre, eternamente. Quarto ponto, meus irmãos, eles examinavam as Escrituras todos os dias, versículo 11. Talvez estas sejam as 3 palavras mais desafiadoras no texto. Todos os dias. Meus irmãos, como é difícil manter uma leitura bíblica todos os dias, né? Fala a verdade. Como é fácil acompanhar aquela série gostosa da Netflix, como é que chama? Do dorama. Como é fácil. A gente não perde um capítulo. A gente sabe até porque que o principal saiu, porque foi participar do exército, aí não pôde continuar com o programa, aí depois vai voltar. Ah, mas é tão lindo, é tão romântico, é tão maravilhoso. Meus irmãos, eu não estou dizendo que a gente não deve participar da cultura secular. Nós somos criados por Deus para viver nesse mundo, nós pertencemos a este mundo, mas qual a prioridade que a palavra de Deus tem no seu dia? Qual lugar que você coloca ela na prioridade do seu dia? Não é? Todos os dias, não era apenas no sábado, na sinagoga. Os bereanos, eles não liam a palavra só no sábado, quando o apóstolo Paulo estava lá, para que o apóstolo Paulo visse como eles eram diligentes. Não, eles examinavam todos os dias. Eles não examinavam apenas quando Paulo estava pregando. Havia um interesse contínuo pelas Escrituras. E aqui nós precisamos perguntar, nossa Bíblia é alimento diário ou apenas um equipamento que nós utilizamos para vir à igreja no domingo?
Vocês já ouviram alguém falar assim, ó, eu me alimento muito bem, eu almoço todo domingo. Como alguém pode ser uma pessoa nutrida se ele almoça só no domingo? Claro que eu estou falando de alimento físico, mas espiritualmente, meus irmãos, muitas vezes nós nos tornamos raquíticos. Muitas vezes nós nos colocamos em situação de raquitismo, de inanição, espiritualmente falando, porque nós queremos enfrentar problemas, que são muitos, problemas econômicos, problemas de ordem relacional. Nós queremos ter poder para enfrentar esses problemas, capacidade dada por Deus para enfrentar as tentações que vêm fortemente, mas nós queremos alimentar a nossa vida espiritual só no domingo. Só no domingo. Não temos uma campanha de leitura, não fazemos um projeto de ler a Bíblia o ano todo. Irmãos, tem N projetos, N didáticas para ler a Bíblia o ano inteiro. Se você ler 3 capítulos por dia, em um ano você lê a Bíblia toda. 3 capítulos. Sabe quantos minutos você demora para ler 3 capítulos por dia? 20 minutos. 20 minutos. Umas mais, né? Eu demoro mais, porque eu sou bem devagar. Às vezes eu não entendo, eu leio de novo. Sou devagarinho, mas eu vou também. A tartaruga, lembra a história da tartaruga do coelho? Ela sempre vence, né? A persistência sempre vence. Então leia 3 capítulos por dia, não é? Diligência, é diária, é todos os dias. Eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso entender o que o Senhor quer para a minha vida. Aquele problema está sério, aquele problema está grave, eu não sei qual a ação que eu vou tomar, mas a Bíblia tem a solução, a Bíblia tem a resposta, a Bíblia é a verdade. Ela não contém a verdade. Existem seitas hereges por aí que dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, ela é soprada aos ouvidos dos apóstolos, daqueles que escreveram, dos profetas. A palavra é o sopro de Deus. Ela é a palavra de Deus. Queremos enfrentar tentações todos os dias, mas não queremos nos alimentar todos os dias. Os bereanos nos ensinam outra maneira de viver, palavra diariamente, assim como diz Deuteronômio capítulo 6, versos 6 a 7, que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam no seu coração. Ensina-os com persistência a seus filhos, fale sobre eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, é todo o tempo. E o que é guardar a palavra de Deus no nosso coração? Irmãos, o termo decorar vem disso aqui, decorar. Eu tenho que decorar? Tenho que decorar. A palavra de Deus tem que decorar. Ah, não, mas eu tenho que aprender, isso é mentira. Isso é mentira do diabo. Eu não tenho que aprender, eu tenho que decorar. Claro, irmãos, estou dizendo aqui que todo mundo, né, tem que ter a Bíblia de cor salteado na ponta da língua, não é isso que eu estou dizendo. Eu sei que existe um processo, nós estamos em um processo de santificação, é isso que eu quero dizer, e nesse processo de santificação, a prioridade nossa máxima é compreender o que Deus tem para nossas vidas na palavra, não é bibliolatria. Vocês são da igreja presbiteriana? A igreja presbiteriana é bibliolatra, vocês idolatram a palavra de Deus. Não, nós não idolatramos a palavra de Deus, nós idolatramos o centro da palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus, Ele é a palavra de Deus, Ele é minha referência, Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Quinto e último ponto, a palavra não foi apenas examinada, ela produziu fé. Então nós aprendemos até aqui o seguinte: primeiro,
eles receberam a palavra com avidez. Segundo, oh glória! Examinaram a palavra de Deus e, por último, creram. Eles creram. Eles examinaram, eles receberam com avidez, com vontade, com sede, com fome. Eles examinaram, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Vamos ver se é isso mesmo, né? E eles creram. Então nós chegamos ao versículo 12. Com isso muitos deles creram. Observem a sequência: receberam, examinaram e creram. O estudo das Escrituras não era simplesmente um exercício intelectual. Quantas pessoas se aproximam da palavra de Deus por intenções diversas, por curiosidade. Outras se aproximam da palavra de Deus para confrontá-la. Mas esses de Bereia, eles se aproximavam da palavra de Deus porque eles dependiam da palavra de Deus. Eles queriam fazer com que a sua fé fosse alimentada pela palavra de Deus. E, consequentemente, eles creram. O estudo das Escrituras não era simplesmente um exercício. A palavra chegou ao coração. Isso é fundamental, porque nós podemos cometer o erro de conhecer a Bíblia sem sermos transformados pela Bíblia. Nós podemos saber capítulos, podemos conhecer doutrinas, podemos discutir teologia, podemos defender corretamente aquilo que nós acreditamos e ainda assim permanecer com o coração endurecido diante da palavra de Deus. Os bereanos não examinavam as Escrituras apenas para aumentar o seu conhecimento. Eles encontraram Cristo nas Escrituras e eles creram em Cristo. Porque nós sabemos muito bem que nesse período o Novo Testamento ainda eles não tinham acesso ao Novo Testamento. Aquilo que Paulo pregava a respeito de Cristo, eles comparavam com o Velho Testamento e eles encontraram Cristo lá no Velho Testamento. Claro, o nosso Cristo não é um Cristo do Novo Testamento, o nosso Cristo é um Cristo dos pactos. O nosso Cristo é um Cristo que não veio como uma opção de Deus para resolver um problema. O sacrifício de Cristo foi impetrado a nós antes da fundação do mundo. Isso é um milagre. Meus irmãos, a salvação é um milagre. A salvação é mais um milagre. Nós não conseguimos compreender. Nós não conseguimos compreender. Como que Jesus morreu? Hoje a pergunta do Kenny lá na escola dominical, gente, olha, eu vou falar para você, dar aula para adolescente é difícil. Vou falar para vocês, é difícil. É difícil. Porque ele perguntou, como que eu sei que Davi morreu lá atrás, que ele morreu e ele foi salvo, se Jesus não tinha vindo ainda? Não é, gente? Não é? Como que podemos aplicar? Valeu, Kenny. Como nós podemos aplicar? A postura dos bereanos nos mostra que uma igreja saudável, ela precisa desenvolver um relacionamento profundo e constante com a palavra de Deus. Receber a palavra com avidez significa aproximar-se das Escrituras com disposição para ouvir, com disposição para aprender e, sobretudo, ser transformado por aquilo que Deus nos diz. Examinar essas Escrituras significa também desenvolver discernimento. E essa palavra, meus irmãos, a gente não dá muito valor para ela. Discernir. O que é discernir? Discernimento. O que é ter discernimento? É ter consciência do que é certo e do que é errado. Nós estamos vivendo na atualidade uma inversão de valores que hoje a gente não sabe mais o que é certo. Hoje o certo está errado, o errado está certo. Ser um homem de família, comprometido com o seu lar, defensor da sua esposa e de seus filhos, hoje é um crime para alguns. Eu não consigo compreender algumas coisas. E não é para compreender mesmo. Nós estamos na contramão do mundo. É o fim dos tempos. Não é? Estranho se fosse diferente.
não é? A Bíblia já disse sobre isso. Examinar as Escrituras significa desenvolver o discernimento. O cristão não constrói a sua fé simplesmente sobre aquilo que ouviu de alguém, sobre uma experiência que viveu, ou sobre uma tradição presbiteriana, calvinista, reformada que recebeu. A sua fé precisa estar firmada naquilo que Deus revelou em sua palavra. Aquilo que Deus revelou em sua palavra. Eu lembro, nesse ponto, o Evangelho de João, capítulo 5, quando Jesus confronta os fariseus. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. A gente usa muito essa parte A do versículo, às vezes até para pregar, para colocar no vidro do carro, na porta da casa, na geladeira, mas a gente esquece que Jesus estava confrontando os fariseus. Porque vocês examinam as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna, e elas mesmas testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Não basta examinar. Vocês examinam porque vocês querem ter autoridade. Vocês examinam porque vocês querem mandar. Vocês examinam porque vocês querem ter razão. Não se trata de ter razão. Não se trata de ganhar a briga. Não se trata disso. Se trata de ter vida, e de ter vida transformada. Por isso a Bíblia não pode ocupar um lugar secundário na nossa vida cristã. Ela precisa estar presente no culto, mas também em nossa casa. Precisa ser aberta no domingo, mas também durante a semana. Precisa orientar nossa doutrina, mas também as nossas escolhas, nossos relacionamentos, nossas prioridades e nossa maneira de viver. Meus irmãos, essa dualidade de vida cristã e vida secular, isso é coisa de romanista. Nós não somos romanistas, não somos católicos romanos, nós somos crentes em Cristo Jesus. Jesus, Ele entrou, Jesus Cristo mudou o meu viver, é a luz que ilumina o meu ser, Ele mudou tudo, eu sou convertido, é em cima da moto fazendo entrega, é dando uma aula para um aluno complicado, é todo momento. E existe ainda uma aplicação importante no exemplo dos bereanos. Examinar as Escrituras exige humildade, porque não abrimos a Bíblia apenas para confirmar aquilo em que já acreditamos, nós abrimos também dispostos a sermos corrigidos por ela. Isso significa dizer, meus irmãos, que aquela opinião que você tem cristalizada no teu coração a respeito de uma coisa, tem que ser mudada pela palavra de Deus. Sabe aquelas opiniões turronas que a gente tem? Eu sou desse jeito, meu jeito é assim, eu não mudo. Eu tenho opinião, minha mãe sempre falou que eu sou meu gênio é muito forte. A Bíblia tem que quebrar. A Bíblia tem que quebrar. A Bíblia tem que mudar. Essa é a postura bereana. Não é uma atitude de desconfiança permanente, não é? Mas de submissão. Concluindo, agora sim, Lucas começou dizendo que os bereanos eram mais nobres. Agora nós podemos compreender que nobreza era essa, não é verdade? Porque a sua nobreza não estava em seus títulos, a sua posição social, no conhecimento que tinham. A nobreza deles estava em sua relação com a palavra de Deus. Eles receberam a palavra com avidez, examinaram as Escrituras diariamente, conferiram aquilo que lhes era ensinado, e quando reconheceram nas Escrituras a verdade anunciada, creram. O versículo 12 fala que muitas mulheres de alta posição se converteram, creram, e não poucos homens. Isso não é pouco, meus irmãos, isso é muito. O recebimento, o exame trouxe crença a essa gente, transformação de vida. Irmãos, uma igreja forte não é necessariamente aquela que conhece todas as novidades do momento, não é?
mas aquela que conhece a palavra de Deus. Uma igreja que ama seus pastores e mestres, mas reconhece que somente a palavra de Deus possui autoridade final sobre a sua fé e sua vida. Séculos se passaram desde que Paulo entrou na sinagoga de Bereia, mas a necessidade da igreja continua a mesma. Qual que é a principal necessidade da igreja? Pregadores passam, gerações passam, culturas mudam, ideias surgem e desaparecem, mas a palavra permanece. Que o Senhor encontre em nós aquilo que encontrou naqueles bereanos, corações desejosos de receber, mentes dispostas a examinar, vidas prontas a obedecer, e que também Ele possa dizer isso a respeito da primeira igreja de Carapicuíba: estes eram nobres, porque receberam, examinaram e creram na palavra de Deus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.